Beleza, galera? Então vou compartilhar com vocês aqui. Estamos aí de volta no nosso mapa mental, onde a gente falou primeiro da oportunidade e agora a gente vai falar um pouco sobre a psicologia do trade, tá? Então nesta aula você vai ver a parte psicológica do trade, como isso funciona, como isso impacta, né, a partir das médias do mercado. Como é que a gente vê isso, para que que elas servem afinal de contas? Então, primeiro, gente, eu quero que vocês entendam a respeito da média móvel de 8, tá? Nós temos três médias, tá? As três médias, elas sempre, em algum momento do mercado, elas estarão unidas, mas na maior parte do tempo elas estarão separadas, né? Então, a média móvel de 8 eu preciso que você entenda isso bem, que você capture essa ideia, porque é, se você compreender isso, você vai compreender a psicologia do mercado. Ora, eu falei para vocês, quando a gente estava lá no gráfico do tempo, né, pelo preço, que na medida em que o preço vai se deslocando, a média de preços se desloca também, obviamente, né? E a média de preços é um preço seguro para o mercado, certo? Esse preço seguro significa que o mercado, ele entende que ali é uma precificação que ele não precisa ter medo, tá? Então ali é um preço médio. Então, a partir dali, se você ainda não entrou no ativo, o ativo está num preço bom para você comprar, por exemplo, certo? Essa média é a média de 200, seja lá qual for o ativo, seja lá qual for o time frame. A média de 200, ela representa isso, a noção de valor do ativo. É por isso que ela é tão importante. Ela, inclusive, determina se o mercado tá, ela é parte do processo que determina se o mercado está de alta ou de baixa, tá bom? Então, a média móvel de 20, ela captura a tendência do mercado. Olha só como a gente já estava prevendo isso quando a gente fez o nosso gráfico lá, né, do tempo pelo preço. A gente estava fazendo o quê, gente? Provavelmente a nossa expectativa ela estava acompanhando a média móvel de 20. Tá? Então, a média móvel de 20 ela captura a tendência. Se ela está em ascensão, o mercado de alta. Se ela está descendo, é o mercado de baixa. E quando o preço se desloca, né, quando o preço ele sai da média móvel de 20, muitas vezes ele é acompanhado por uma outra média. Essa é a média que captura a força do mercado. É a média móvel de 8 períodos. Então, a média móvel de 8 períodos é exatamente isso, galera. É a captura da força do mercado. Então, quando ela funciona, esse mercado ele vai voar, ele vai bombar. E é exatamente os pontos em que as pessoas têm mais medo de operar. É quando a média móvel de 8 está funcionando. E é quando você deveria ter mais coragem, entre aspas, de operar. É quando isso acontece. Tá? Então é importante você entender isso, tá? A média de 8 capturando a força do mercado, a média de 20 capturando a tendência do mercado e a média de 200 capturando a noção de valor do ativo, onde é o ponto seguro para que a gente possa parar. Pode parar, depois observar os gráficos, você vai ver que toda a média de 200, em todo o time frame, dificilmente o preço passa direto por ela. Por quê? Porque ali estão atuando os robôs. Nem todas as médias de 200 têm robôs, porque são diferentes estratégias, né? São diferentes traders operando no mercado. Nós temos diferentes atores dentro do mercado. Então, aquilo ali está sendo capturado. Naquele ponto, tem muita gente saindo. Você vê que a nossa estratégia aqui, ela se comporta de um jeito que eu tenho que sair na média de 200. E poderia não sair? Claro que você poderia não sair, mas o ideal é você seguir exatamente a receita do bolo, tá? Se você seguir a receita do bolo direitinho, a coisa vai acontecer direitinho, beleza? Então, não fique, a não ser que você já tenha mais experiência no mercado, você tenha outras estratégias do price action em mente, porque eu costumo falar o seguinte, gente, existe o trade dentro do trade. Tá? Então, todo trade, ele não é somente aquilo que você está vendo. Outras coisas estão acontecendo. Na mesma hora em que você está comprando, tem gente vendendo. Obviamente, né? Porque se você compra, alguém tem que vender, né? Alguém tem que vender para você. E se você vende, alguém tem que comprar de você. Então, diferentes estratégias estão acontecendo enquanto você está fazendo a sua, né? Então você está fazendo a sua estratégia, as outras estão acontecendo, é o trade dentro do trade, tá? Existe sempre a possibilidade de alguém estar fazendo, e a possibilidade não, isso aí é certo, né? Enquanto você está desenvolvendo aquela operação, nosso setup que nós vamos ensinar aqui, outras pessoas estão desenvolvendo outro setup ao mesmo tempo, tá certo? Então é o trade dentro do trade, decore isso. Média móvel de 8 captura a força, a de 20 é a nossa tendência do mercado. E a média móvel de 200 representa a noção de valor do ativo. Bom, trader, então, nesta aula, nós encerramos essa parte apenas rapidinho para você entender como é que funcionam as médias móveis, e na próxima aula a gente vai falar agora, vamos entrar diretamente no nosso setup de trading.